Boa tarde, pessoal. A todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Como o Ira já me apresentou aqui, primeiramente agradecer, né, Ira, pelo convite para estar aqui hoje, palestrando junto com esses profissionais de peso aí que já estiveram aqui hoje também. E que vão estar nos próximos dias também. Tá? Então, eu sou o Rogério, sou psicólogo e vou falar um pouco hoje junto com a Aline, né? Vou ter o prazer de dividir aqui esse espaço com ela, para falar um pouquinho sobre as técnicas nos casos de lapsos e recaídas. Tá bom? Pode passar para mim. Então, eu trouxe aqui um pouco, né, falando um pouco sobre o processo de recuperação, que eu acho que é importante a gente entender, né, que esse processo é um processo bastante importante, e é claro que o lapso e a recaída elas não vão ter um momento específico para acontecer, não vai acontecer só quem, né, está num estágio de manutenção, e depois eu vou explicar aqui, dentro lá dos estágios motivacionais. O lapso ou a recaída ele pode acontecer em qualquer momento, e depois a gente vai diferenciar aqui também lapso e recaída, né, de uma forma conceitual, porque é importante a gente entender para que vocês entendam um pouco da proposta que eu trouxe. Né? Então, é óbvio que não é exclusivo desse momento de manutenção, mas é importante que a gente entenda também o que é o processo de recuperação para a gente pensar nesse tema. Tá? Então, é o momento em que o indivíduo está, né? Ou seja, ele está é um momento em que o indivíduo está, ou seja, o seu estágio motivacional também influencia nesse processo de recuperação. Então, todo mundo aqui é da área? Todo mundo aqui trabalha na área? Sim? Então, a gente tem os estágios motivacionais lá, né, que é o estágio que a gente vai ter a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação, a manutenção, né, e permeando aí esses estágios, a gente tem a possibilidade da recaída. Né? Então, esse estágio de manutenção é um estágio importantíssimo nesse processo de recuperação. Né? Por quê? É onde a pessoa ela já passou pelos estágios anteriores, e muitas das vezes, na maioria das vezes, ela já procurou por ajuda profissional, porque na maioria das vezes nós sabemos que tem casos que a pessoa, né, se mantém em recuperação, indo num grupo de apoio, né, que é um grupo importantíssimo, o AA, o NA e outros grupos, mas não necessariamente ele buscou uma ajuda profissional para isso e ele fica também num processo de recuperação. Acho que isso é muito válido. Né? Então, é importante entender que, em alguns casos, na maioria, quando ele está nesse processo de manutenção, ele já passou pelos estágios anteriores. Né? E aí, só lembrando rapidamente, a pré-contemplação, quando o indivíduo está ainda lá em negação, né? não entende... não se dá conta de que os prejuízos que ele está tendo por conta do uso estão relacionados com a droga. Né? Depois a gente tem o processo lá de preparação, pré-contemplação, contemplação, né? Onde a ambivalência é muito frequente nesse estágio. Então, o indivíduo está muito ambivalente, ao mesmo tempo que ele precisa buscar uma ajuda e ele está disposto a isso, ele já volta atrás, né, entende que não quer mais. Por isso também que é importante que a gente tenha uma abertura e um acesso muito facilitado para os pacientes, né, porque senão eles, se ficar demorando muito, esse momento em que ele vai buscar ajuda, ele pode já não querer mais, né, voltar atrás. Então, é um estágio bastante permeado aí por essa ambivalência. Para contemplação, eu tenho que falar todos os nomes. A preparação, né, onde a pessoa ela começa a sondar um pouco, né, como são os ambientes de tratamento, onde ela pode procurar ajuda, começa a conhecer pessoas que já passaram por tratamento e sondar tudo isso, né, para saber como é que seria esse processo todo. Daí tem a ação quando ele ativamente busca essa ajuda, né, e entra aí num processo, num tratamento. E depois a gente vai ter o estágio, né, de manutenção, que é o que eu estou falando aqui. Ele já passou por todos esses estágios e se mantém, então, aí com tudo que ele aprendeu, né, com os evites, evitar pessoas, lugares, situações de risco, né, as estratégias que ele foi aprendendo nos grupos de prevenção à recaída, né, de como ficar bem mesmo aí num contexto onde exista as drogas, ele vai ter que lidar com tudo isso. Então, ele começa a colocar isso em prática e fazer a manutenção desse tratamento com os grupos de apoio, com os CAPs, com as CTs, né, que oferecem espaço de grupos mesmo de pós-tratamento, que são também bastante importantes.
Então, alguns fatores influenciam, né, positivo ou negativamente nesse processo, e a motivação do indivíduo, né, é um dos principais pontos de influência no processo de recuperação, né? Então, também é importante que as pessoas que estão trabalhando com pessoas, né, que têm transtorno por uso de substâncias, né, pessoas dependentes químicos, consigam identificar qual estágio motivacional essa pessoa está. Porque a partir daí eu vou conseguir ajudar ela com estratégias específicas para esse momento, né? Estratégias que vão, de fato, alcançar o momento que ela está vivendo. Essa condição do indivíduo, né, se caracteriza como estágio de prontidão ou desejo de mudança do comportamento, né, que é os estágios que eu acabei de falar para vocês. Pode mudar, por gentileza. Então, no estágio de manutenção, né, ele se caracteriza, então, pela persistência das atividades, né, e ações bem-sucedidas na tentativa de mudança no estilo de vida, que é isso que eu já coloquei aqui, né? A pessoa ela vai começar a fazer a manutenção de tudo que ela aprendeu lá no processo de recuperação dela ao longo do tratamento. Esse é o estágio que, em sua grande maioria, se encontrarão os indivíduos que estejam em processo de recuperação. No estágio de manutenção, a necessidade de consumir algum tipo de substância vai diminuindo gradativamente, né, conforme ele vai tendo aí experiências fora do uso, né, e vai colocando em prática essas estratégias que ele encontrou. E eu, na minha prática clínica, né, eu costumo perceber assim, que as pessoas, quando elas começam um processo de recuperação, alguém que acabou de sair do tratamento, por exemplo, a gente percebe que essa pessoa ela fica bastante rígida, né, nos comportamentos. Então, ela tem uma rigidez muito grande, uma inflexibilidade muito grande, né, para poder dar conta dessa manutenção. E está tudo bem, né? Acho que cada um tem o seu momento, cada um vai lidando com as suas questões conforme vai conseguindo. É importante que a gente respeite isso, né? O indivíduo tem seu tempo, cada um é diferente do outro, e a gente vai ajudando ele nessa manutenção da forma que ele vai trazendo as possibilidades para a gente também. E ao longo do tempo a gente vai percebendo, né, se a gente pega pessoas que estão com um período maior de um processo de recuperação, né, nesse estágio de manutenção, elas têm uma flexibilidade maior, né, já não é tão rígido mais, já costuma flexibilizar algumas situações com bastante cuidado, né, já se conhece melhor também, já sabe o que ela dá conta de vivenciar, o que ela não dá, então ela vai ponderando tudo isso e, consequentemente, vai ficando mais flexível, né? Não precisa ser tão rígido. Pode ser comum a experiência de recaída e retorno aos estágios motivacionais anteriores, até que o indivíduo consiga manter essa manutenção, né? Então, não todos os casos, infelizmente, a gente vai ter um sucesso logo de primeira, né? Na primeira vez que a pessoa busca uma ajuda, ela vai conseguir ficar bem, ficar em manutenção, não necessariamente. A gente vai ter casos que sim, mas, infelizmente, a grande maioria aí passam por vários episódios de tentativas, né, de internação, de busca de ajuda, inclusive porque tem variáveis aí que vão interferindo nesse processo, como, por exemplo, as comorbidades, né? É diferente eu tratar uma pessoa que tem um transtorno por uso de substância por si só, né, e alguém que tem um transtorno por uso de substância e uma esquizofrenia, né? Um transtorno por uso de substância e uma depressão grave, né, uma bipolaridade, enfim. Então, tem variáveis que vão também, né, dificultando, em algumas situações, esse processo. Porque se eu cuido, por exemplo, da dependência, né, e não cuido da depressão, a depressão agravada pode levar a pessoa, né, ao uso, porque em muitas vezes, né, a pessoa faz o uso como um processo, entre aspas, de automedicação, né? Ela entende que com o uso da droga ela sai daquele estado depressivo e ela fica num estado melhorado. Isso é obviamente que não é dessa forma, mas é a percepção que a pessoa tem. Por isso que, muito entre aspas, eu estou falando aqui, né? Então é importante, né, que nesse processo de recuperação os espaços de tratamento ofereçam, né, o tratamento aí para o indivíduo como um todo, que possa olhar para essas questões, tanto da dependência como as outras comorbidades, né, e não só psiquiátricas. A gente vai ter as comorbidades clínicas também que podem aí interferir em todo esse processo, porque nem todo mundo lida bem com o diagnóstico, com a dor, né, com a percepção de um corpo ali mais dolorido, enfim. Tudo isso vai influenciando. Pode passar, por gentileza.
Para tanto o indivíduo com transtorno por uso de substâncias deve procurar por práticas saudáveis, longe das substâncias, para construir um novo estilo de vida e desenvolver habilidades sociais para manter-se apoiado em sua mudança. Essas práticas saudáveis a gente vai tentando ao longo do tratamento introduzir na vida da pessoa e no caminho, foi interessante que eu vim conversando com a Aline algumas questões. E eu estava com uma aluna nossa lá da faculdade que veio conosco também, e a gente estava explicando para ela algumas coisas, e nós falamos muito sobre isso, e a Aline estava falando assim, é importante que nesse processo a gente entenda do outro o que ele está buscando, quando se pensa em práticas saudáveis, quando se pensa aí, em atividades prazerosas, porque não adianta eu ir lá e desenhar um projeto terapêutico super interessante, que eu acho que super vai valer, que a pessoa vai, nossa, permanecer em recuperação, que não tem um projeto melhor que esse que eu desenhei aqui. Liguei lá para a doutora Alessandra, para o pessoal, falei, me ajuda, desenhei, mas chego lá, não tem nada a ver com a história de vida da pessoa, a pessoa não tem interesse nisso, são práticas totalmente distantes da vida dela, então, que não vão contribuir em nada. É importante que o indivíduo participe desse processo quando a gente está pensando nas práticas, nas atividades, e no desenvolvimento de um projeto que possa ser eficaz para a pessoa. Pode mudar, por gentileza. Pode dar mais um clique. Então, é preciso a gente se atentar ao time do paciente. É importante a gente ficar atento em que momento esse paciente está, e também, muitas vezes, na percepção que ele não tem, mas que nós conseguimos ter de fora em alguns momentos, em que ele está se colocando em risco. Ou que práticas que ele tem feito, comportamentos que ele tem praticado ali, podem estar levando esse indivíduo ao risco de uma recaída, ou de um lapso aí. Então é importante que a gente tenha essa atenção e não perca esse time, sabe? Ficar lá, nossa, mas será mesmo, que o André está em risco? Fica pensando uma semana, na hora que você vai falar com ele, recaiu. Tem que ser rápido. Então, a gente precisa se atentar ao time aí também do paciente. Pode passar. Então, a gente vai ver aqui algumas recomendações para o manejo de lapsos e recaídas. Essas recomendações, pessoal, não sei se todo mundo aqui me conhece, provavelmente não. Eu trabalhei muito tempo no Instituto Padre Haroldo, lá de Campinas, fiz a coordenação dos programas de tratamento deles, e em um determinado momento, quando eu trabalhei no programa de reinserção, eu, com o médico responsável na época, e toda a equipe, sentamos e tentamos pensar num protocolo que pudesse ajudar essas pessoas naquele momento, nesses momentos de lapso, de recaída, que infelizmente eu ainda cheguei num momento ali que era muito usou, perdeu, usou, volta para o fim da fila, que são coisas bem atrasadas, se a gente for pensar. A gente tem aí várias evidências para mostrar em possibilidades de manejo, e aí se pensava bastante dessa forma ainda, e nós pensamos em desenvolver, então, esses manejos para esses episódios de lapso e recaída. Isso aqui que eu estou passando para você está num capítulo de um livro que eu estou como organizador, que é o Tratamento da Dependência Química, um guia de boas práticas. Lá vocês encontram, então eu trouxe aqui para a gente dar uma passada rápida aqui. Tá? Então, é crucial que os profissionais que trabalhem com esses indivíduos dependentes químicos saibam distinguir o lapso de uma recaída. Então, eu trouxe aqui a definição só para a gente entender um pouco. Quando eu estou falando de lapso, eu estou falando de um uso pontual, que a pessoa está no processo de recuperação, está ali na manutenção, ela faz um uso pontual de uma substância, seja ela qual for, álcool, cocaína, crack, maconha, geralmente faz o uso da substância de escolha, ali, de preferência da pessoa, ela faz esse uso, mas ela busca rapidamente ajuda novamente. Ela faz uso, ela se arrepende, ela percebe o que está acontecendo e ela busca por uma ajuda e ela não retorna a um padrão habitual que ela tinha de uso anterior. Então, ela já busca rapidamente uma ajuda. Quando a gente está falando de recaída, a gente está falando de um processo onde a pessoa retorna para um estágio anterior,
da busca do tratamento. Então, ela retoma o padrão de uso dela. É um padrão de uso mais intenso, com uma grande quantidade, né, e muitas vezes até ultrapassa esse padrão nesse processo. Então, é importante que a gente tenha essa distinção, né, de conceitos, porque na hora que nós vamos estar lá com uma pessoa para fazer o acolhimento, é diferente. É diferente eu receber uma pessoa que saiu para buscar emprego no processo ali de reinserção social e acabou passando na biqueira, pegou um pino, cheirou ali e voltou desesperado. Né? É diferente eu pegar essa pessoa do que receber aquela que ficou 3 dias lá no meio da favela, no mato, e voltou descalço, todo rasgado, intoxicado. Né? As formas como a gente vai olhar para esse indivíduo é diferente. Não tem como ser igual para os 2 casos. Tá? Pode passar, por gentileza. Então, sendo a recaída uma possibilidade real, né, eu acho que isso é bastante importante, infelizmente, quando a gente vai conversar com alguns profissionais, a gente vê muito essa resistência ainda em falar da recaída, sabe, de trabalhar essas questões. Né? Eu, pelo menos, não conheço nenhum serviço que todo mundo que passe lá fique em recuperação para o resto da vida bem e não passe por nenhum episódio de lapso ou recaída. Né? É muito difícil, 100% das pessoas que passem nesse local fiquem dessa forma. Então, como isso é uma realidade, né, pensar na recaída é uma realidade, é importante que a gente saiba, então, né, como lidar com ela. As estratégias para o seu manejo não devem ser ignoradas ou deixadas para que sejam elaboradas quando o indivíduo apresentar uma violação. Né? Pensando aí aqui no pessoal que trabalha em clínica, em CT, né? Não precisa ficar esperando acontecer para eu sentar com o pessoal e falar, olha, o que a gente vai fazer agora? Né? É importante que a gente tenha isso descrito já, para que, então, quando acontecer, que a gente possa tomar uma ação. Pode passar, por gentileza. Vou dar uma corridinha aqui que tem a Aline. Pode passar, por gentileza. Então, nós chamamos aqui, quando nós fizemos esse protocolo, né, de um protocolo de atendimento intensivo, né, e que a própria Associação Americana de Psiquiatria fala da necessidade desse protocolo. Pode passar. As tentativas, nós colocamos, né, nesse protocolo que as tentativas elas devem se limitar no máximo de 3 vezes, né, quando se está no serviço. Por quê? Senão fica aquele movimento de porta giratória, e é comum também a gente ver a equipe sempre colocando a culpa no paciente. Né? Fulano não melhora, ele não quer nada com nada. Mas o que a equipe precisa melhorar? Né? Será que o que a gente está oferecendo também está de acordo com a necessidade do sujeito? Será que a gente está oferecendo o que ele precisa? Se a gente entende que não e que ele precisa de outras estratégias, fazer o encaminhamento também é uma situação que deve ser realizada pensando em um espaço que vai oferecer o melhor para aquela pessoa. Né? Pode passar, por gentileza. O protocolo sugere que o profissional avalie a quantidade de substância, né, utilizada pela pessoa para poder saber a melhor forma de aplicação. Pode passar. Então, em casos de indivíduos com intoxicação aguda, né, o profissional deve avaliar se o indivíduo apresenta aí uma confusão mental, tremores, voz pastosa, incoordenação motora, né, pupila dilatada, sudorese, ou seja, ele está apresentando sinais claros de que ele fez um uso intenso, né, fez um uso constante, que ele está ali intoxicado. É importante saber isso, né, para fazer o devido encaminhamento. Nesses casos, encaminhar para um pronto atendimento mais próximo, né, ou acionar um serviço de urgência que possa vir dar uma assistência para esse paciente e encaminhá-lo, muitas vezes, para um pronto-socorro, às vezes na CT, por exemplo. Não tem como eu pegar, muitas vezes, essa pessoa que voltou, pedir ajuda e levar lá no pronto-socorro. Né? A gente não tem material humano para isso, né? A gente não tem um monte de funcionário que dá para fazer isso. Então, talvez acionar alguém que possa buscá-la, a própria família, né? Muitas vezes, comunicar os responsáveis do que está acontecendo, isso tem que estar muito bem relatado no prontuário, né? E iniciar o procedimento para pacientes aí sem intoxicação. Pode mudar, por gentileza. Daí, sem intoxicação, né? Nos casos que eles pedem uma ajuda depois de um episódio de lapso. É claro que também isso não exclui
avaliação de um profissional médico, né, para ver como estão as questões de saúde, enfim. Então, ele deve ser avaliado imediatamente por esse médico, né? O conselheiro independência química deverá realizar um acolhimento individual, no mínimo 2 vezes por semana, e fazer esse aconselhamento, né, com esse indivíduo, dar uma intensificada, sem emitir julgamentos de valores, sem ficar apontando o dedo, que você acha que ele recaiu por causa disso, por causa daquilo. Isso não vem ao caso, né? É fazer isso de uma forma sem julgamentos. Pode passar, por gentileza. Deverá explicar para o indivíduo que ele vai passar para esse processo, né, para esse protocolo intensivo aí. No protocolo, pelo menos na experiência que eu tive, a gente fazia ele por pelo menos 4 semanas, que é um período aí mais vulnerável depois de um uso mais intenso, né, ou de um processo de recaída que a pessoa pode ter. Então, a gente mantinha por pelo menos 4 semanas, né? Pedir para os psicólogos do local intensificar também esses atendimentos, né? E quando a violação da abstinência, né, recaído, lá, isso aconteceu no próprio ambiente da casa, a gente fazia ligações, né, assistente social ou um conselheiro, para a família, para que pudesse orientar a família em relação a esse processo que o paciente se encontra. Porque muitas vezes, né, aconteceu porque a família meio que preparou uma situação de bastante risco, às vezes sem intenção, obviamente, mas que colocou a pessoa num risco que ela recaiu. Pode passar. Aí, como em muitos lugares se trabalham com os passos, né, com os 12 passos, pedir para que esse indivíduo elenque um passo que ele acha que tem relação com essa recaída, que está falho, que ele poderia ter trabalhado melhor, e trabalhar esse passo com o indivíduo, né, sempre focando aí nessa recaída, para tentar entender quais foram os gatilhos, o que levou essa recaída, né? E os exercícios de prevenção à recaída, também, que muitas vezes a gente tem pronto, né? Utilizar esse episódio da recaída para a gente pensar, em cima do que aconteceu, possíveis estratégias para se manter aí a recuperação. Pode passar, por gentileza. Era isso da minha parte, pessoal. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Aline, sou terapeuta ocupacional. Tenho 20 anos de formação. Desses 20, os 20 praticamente eu trabalhei no hospital psiquiátrico, e 12 deles direcionados para a área de dependência química, homens e mulheres com comorbidades. Inicialmente com pacientes sem comorbidade, porque na época a gente considerava o dependente químico puro, né, entre aspas. Hoje em dia, né, já a gente não encontra mais esse perfil. Pode passar? Então, eu vou procurar não repetir muito o que o Rogério já falou, tá? Mas vou trazer muito para a área da terapia ocupacional. Não sei se tem algum terapeuta ocupacional aqui, acho que não. Vocês têm conhecimento do que é a nossa profissão? Então, uma vez abstinente, é importante que o indivíduo reestruture sua rotina, suas atividades, sua rede social, para manutenção da mudança de comportamento. Modificar a rotina, amigos, locais que frequenta e atividades, a fim de evitar a proximidade com o que lembra ou leva o indivíduo à substância, que foi o que o Rogério já mencionou no início da apresentação dele. Uma das principais razões de recaída, que é a vida desequilibrada. E isso faz muito sentido na prática do terapeuta ocupacional, que atua principalmente nesse estágio motivacional de manutenção com a rotina, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o desequilíbrio entre deveres e lazer, né, a sobrecarga dos deveres se sobrepõe aos desejos, né, então, os deveres, aquilo que ele tem que fazer, né, o lazer, aquilo que ele faz por escolha, sem obrigatoriedade, e o estresse, grandes eventos ou pequenos aborrecimentos, e aí tanto positivos como negativos, né? Então, grandes eventos, uma promoção no trabalho, pequenos aborrecimentos, ou grandes eventos ainda, né? Promoção do trabalho ou falecimento de alguém importante da família. E a dificuldade de lidar com os estressores. Aqui é importante, né, essa questão de lidar com os estressores. Acho que durante todo o tratamento você trabalhar com assertividade, né, que
é um gancho que você já... Acho que entra também no time que o Rogério comentou, né, que a gente tem que ficar atento e perceber esse time do paciente. Pode passar. Estruturar uma rotina vai muito além de uma tabela com lista de atividades. Então, isso qualquer um pode fazer. Mas ter um olhar sobre o histórico ocupacional do paciente cabe só ao terapeuta ocupacional. Pode passar. Utilizar essa ferramenta exige muita técnica, muito estudo científico. É uma técnica baseada na ocupação, é você entender aquele indivíduo ocupacional, todo o repertório que ele tem na parte social e ocupacional, dentro dos padrões de desempenho para a qualidade de vida, e exige uma avaliação aprofundada do histórico ocupacional. Pode passar. E aí, né, uma ferramenta que nós utilizamos bastante e que, ao longo da nossa experiência, né, e eu fui também, né, ao longo dos serviços, né, entre CAPs, entre hospital psiquiátrico, entre clínica, consultório, né, eu fui montando, né, uma anamnese que é voltada para o histórico ocupacional. Então, o que o terapeuta ocupacional busca entender desse paciente? As ocupações, que está relacionado com todas as tarefas que ele faz ao longo do dia, os fatores, crenças, espiritualidades, funções e estruturas do corpo, as habilidades de desempenho, os padrões de desempenho e os contextos e ambientes que ele vive, né? Então, indivíduos com transtorno por uso de substâncias, eles têm o mesmo diagnóstico, né? Mas cada um tem uma rotina, cada um vive de uma maneira, tem um contexto social, cultural diferente. Então, esse olhar singular, a gente precisa entender como que a gente pode intervir. Então, é um atendimento muito individualizado. Pode passar. Vou falar um pouquinho só sobre os contextos e as definições, que são aspectos de domínio e de estrutura da terapia ocupacional. Pode passar? Ah, não. Padrões de... Pode voltar. Padrões de desempenho. Anterior, por favor. Padrões de desempenho. Então, o que são padrões de desempenho? São os hábitos, as rotinas e os papéis ocupacionais usados no processo de se envolver em ocupações ou atividades que podem apoiar ou dificultar o desempenho ocupacional. Eles são desenvolvidos ao longo do tempo e são influenciados por todos os outros aspectos do domínio da terapia ocupacional. Pode passar. Hábitos. Todo mundo tem hábitos aqui. Rotinas automáticas ou padrões de atividades aprendidos que uma pessoa parece executar quase que por reflexo, ou seja, sem muita consciência. Como que eu faço para mudar um hábito? Quanto tempo eu levo para mudar esse hábito? Então, se eu acordo todo dia, meio-dia, como que eu vou conseguir mudar o hábito e começar a acordar às 6 da manhã para fazer uma atividade física, por exemplo? Quanto tempo que eu demoro? Não é assim, né? Então, se os hábitos eles são automáticos, eu preciso gradativamente também estruturar minha parte cognitiva para eu conseguir com que esse hábito se torne depois uma rotina. Pode passar. A rotina, então, são os padrões de comportamento que são observáveis, regulares e repetitivos, que fornecem uma estrutura para a vida diária. É essa estrutura que vai trazer o equilíbrio para diminuir a chance do paciente ter um lapso ou uma recaída. A ocupação, sob a perspectiva de que o ser humano é ocupacional, é vista como um fornecedor de mecanismos para aprendizagem, automanutenção, entretenimento, satisfação e plenitude. As atividades básicas de vida diária na quais os indivíduos se envolvem. Então, é aí que o terapeuta ocupacional tem a diferença de profissionais que também aplicam tabela de atividades para organizar a rotina, né? Então, o terapeuta ocupacional ele vai atuar onde? Onde as ocupações acontecem. Então, qualquer indivíduo,
o transtorno por uso de substâncias, a criança com autismo, o idoso que está com demência, ele deixou de realizar alguma tarefa no seu dia a dia, né? Então, ele deixou de tomar banho, por exemplo, porque está com uma dificuldade, né? Então, pacientes com TUS, a prioridade é o uso da substância, né? Então, qual é o prejuízo que ele teve ali, né? Nas AVDs, nas atividades de vida prática? É aí que o terapeuta ocupacional vai atuar. Pode passar. A estruturação da rotina possibilita, então, né, o terapeuta ocupacional incluir na vida dos indivíduos o hábito de engajar-se em atividades significativas que vão promover a sensação prazerosa de bem-estar, possibilitando o engajamento ocupacional, diminuindo a chance dele ter lapsos ou a recaída. Pode passar. Lembrando que as atividades prazerosas ela tem que fazer sentido, que foi isso que eu conversei com o Rogério vindo para cá. Né? Não faz sentido aplicar uma tabela de atividades linda, né? Vou colocar jiu-jitsu, vou colocar N coisas nessa tabela e ele não vai ter acesso, não vai conseguir fazer, não vai conseguir participar de nada, né? Vai ficar bonito só ali no papel. E os papéis ocupacionais, então, eles contemplam todas essas atividades, abrangem as ocupações humanas. Tem uma frase da Griev, né, que a vida ocupacional está intimamente relacionada aos papéis que o indivíduo desempenha na vida. Então, todo indivíduo ele executa um papel ocupacional ao longo da sua vida, desde a criança até o idoso. Pode passar. A lista de papéis ocupacionais. Então, é a menina dos meus olhos, é uma avaliação que ela foi traduzida aqui no Brasil por uma TO da UFMG, a Júnia Cordeiro. E esse instrumento ele avalia todos os papéis, 10 papéis ocupacionais, né? Então, todos esses papéis eles são avaliados nos 3 tempos, passado, presente e futuro. E aí, o que é interessante para você aplicar essa lista com o indivíduo com transtorno por uso de substâncias? Porque, no período do tempo presente, vários papéis estão em branco, ele fica em branco. Por quê? Porque ele está em uso, né? E quando está no estágio da manutenção, a gente consegue, ele consegue ter essa percepção do que ele deixou de fazer e o que ele pode retomar. Então, essa lista ela é dividida em 2 partes. Tá? A primeira parte coleta informação sobre os papéis desempenhados ou planejados, que foi, como eu disse, nas 3 colunas passado, presente e futuro. E, numa segunda parte, que ele avalia o grau de importância desses papéis para a vida dele, se ele tem nenhuma, alguma, muita importância. Pode passar. Essa daqui é a tabelinha. Então, ela é auto-aplicável também, né? Então, aqui, no tempo presente, quando o paciente vai responder, ele vê que, nossa, eu deixei de cuidar do meu filho, por exemplo, do papel de cuidador. Estou ausente, não estou indo. Né? Porque como que a gente avalia a frequência? Tem que ser mais... você precisa realizar aquela atividade mais de uma vez na semana. Então, ficando em branco, ele não realiza. Pode passar. O que é importante, né, nesses dados coletados? Você observar os papéis que ele deixou de realizar, o comprometimento exagerado ou dificuldade de discriminar a importância dos papéis, o desejo de se envolver com futuros papéis que são incompatíveis, né, com a sua capacidade, correlação entre os papéis mais afetados com a história clínica e prognóstico. Então, daí a gente tem que ter um olhar mais atento, né? Então, o paciente, eu quero retomar a participação na parte de voluntário. E aí você olha o histórico, você vê que ele não vai fazer, né? Então, precisa ter essa atenção. Pode passar. O quão efetivo e interessado o indivíduo é no desempenho de um determinado papel, se é relevante aquilo que ele está dizendo que ele vai cumprir, como os papéis estão sendo desempenhados na rotina e quais são os hábitos que o compõem,
se existem hábitos que apoiam ou prejudicam o desempenho do papel. Então, você também precisa, juntamente, né, com ele, ver o que leva ele a risco, o que leva à proteção, né, quais são os fatores aí. Quais habilidades apoiam e quais registram o desempenho dentro de um papel, e como o entorno facilita ou inibe um determinado papel. Pode passar. Como que é a intervenção, então, né, do terapeuta ocupacional aí? A partir do preenchimento dessa lista, né, é distribuído, né, para o paciente, que você está fazendo acompanhamento, né, se ele precisa preencher todas as colunas, né, da tabela, que são divididas por dias de semana e horários, e aí por isso que acaba sendo individualizado, porque cada um tem uma rotina, e ele vai colocar nessa rotina tudo aquilo que ele vai querer fazer, todos os papéis que ele vai querer retomar. E foi como eu disse anteriormente, né? O que chama atenção? Aquela coluninha do momento presente que ele deixou em branco, se ele vai retomar ou não algum papel. Pode passar? Então, é a partir desse ponto, o terapeuta ocupacional elabora, né, essa tabela. Pode passar, porque a tabela já é a seguinte. Essa daqui acaba sendo a tabela. Essa é de uma paciente que ela estava em tratamento, era um setor lá do hospital psiquiátrico que eu trabalhei. Ela tinha transtorno bipolar, né, associado. Pode passar para ver a próxima. O que nós montamos? Nós montamos com endereços todos os lugares que seriam protetivos. Então, desde a parte religiosa até os grupos de amor exigente para a família e grupo de NA, para ela conseguir se apoiar para se manter em tratamento. Pode passar? Conhecer o indivíduo a partir de seus afazeres, é ouvir, observar, intervir com ele, com base no conhecimento que ele tem de si para participar no mundo das ocupações humanas. Envolve desejo, interesse, sentimento, percepção, experiência contínua das rotinas diárias, dos hábitos, papéis e habilidades, em um universo de desempenhos, na relação interpessoal com os recursos e objetos disponíveis, considerando seu contexto singular e coletivo político, econômico e cultural. É incentivar talentos e focar-se no que interessa ao indivíduo para contribuir nos caminhos que conduzem à sua identidade, competência e adaptação como seres ocupacionais. Acaba resumindo o que eu comentei. Pode passar? A vida ganha sentido no minuto a minuto da realidade, na qual experimentamos a nós mesmos, realizando coisas cotidianas. Acho que é isso. Obrigada. Posso fazer direto? Já vai direto. Quer que coloque na tela? Na tela? Então vai ter que escrever. Então, posso fazer uma antes? Então... Não, manda no zap. Ali naquele telefone ali. A Alexandre tem que explicar. Pergunta longa. Posso fazer uma? Então? Já pode fazer, vai fazer uma introdução. Tá bom. Olha, o que eu queria saber, Aline, você falou muito no olhar individual e cuidado individualizado. Como é a terapia ocupacional lidar com a singularidade num momento de internação em que eu tenho uma coletividade? O que sempre me incomodou em algumas clínicas que eu trabalhei, em que as terapeutas ocupacionais queriam estruturar a atividade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, da questão do coletivo e o olhar individual e das atividades estruturadas dentro de todo esse contexto que você falou, que é aquela pessoa que culturalmente eu não quero fazer caixinha. Lembro de uns aqui que falam, por que eu tenho que fazer caixinha? Por que eu tenho que fazer o que, né? Eu não quero fazer pra horta, não quero, né? Bom, vamos lá. Ela tá falando isso porque
Na nossa, na nossa prática, isso também aparecia bastante. Só vou tentar só introduzir rapidinho, né? Esse período que eu fui para a dependência química e a Lê já estava, né? Eu vim de um setor de psicóticos crônicos e aí parei na dependência química e aí precisamos montar um projeto para a dependência química. Como que a TO trabalha na dependência química. Então, vamos ver como que a TO trabalha. Pouquíssimas literaturas, e aí, eu e mais uma colega, com 110 pacientes e alguns com comorbidades, a gente precisou se virar, né, e todos os grupos de acordo com os estágios motivacionais. E aí, nós tivemos a ideia de aproveitar a divisão dos estágios motivacionais para os grupos, as atividades serem específicas. Como o atendimento ele é individualizado, mas ele está no coletivo, aí a gente tem que se virar nos 30. Né? Por quê? Porque o terapeuta ocupacional, além de ter o olhar de todo o desempenho do paciente e as habilidades e interesses, a gente também precisa olhar o todo. Né? Ele precisa fazer alguma coisa. A atividade é o nosso recurso terapêutico. Né? Então, o que eu vou fazer com aquele paciente que, se ele não gosta, ele também não tem habilidade? E aí? Alguma coisa a gente tem que achar. Né? A gente acha. Né? A gente acha e se ele não tem habilidade, ele aprende a ter. Né? Ele não quer descer para a horta, mas a gente inventa alguma coisa para ele fazer. Né? Então, alguma coisa a gente consegue. Né? Nesse período, a dificuldade maior nem foi, né, com esses pacientes puros, né? Eram com os pacientes de comorbidades, porque nós atendíamos um público SUS, vindos de Cratode, escolaridade baixa, e aí o que você vai fazer com esse paciente? Né? Que a maioria é analfabeto. Para você dar alguma atividade cognitiva, o repertório era reduzido, né? A atividade cognitiva também não dava, mas alguma coisa você tinha que fazer. E a gente fazia. Né? A gente fazia. Como nós trabalhávamos com manejo de contingência, um dos critérios era a participação nas atividades, então não tinha nenhum paciente sem fazer atividade. Então, ia desde atividade cognitiva, dinâmica, pintura em caixinha, que eram as atividades estruturadas, ou envolvimento com atividades comemorativas. Enfim, alguma coisa saía. Então, vai muito, respondendo a sua pergunta, né? Agora mais diretamente, vai muito do insight, assim, do feeling da TO. Então, não é uma receita de bolo. Então, é muito intuitivo e você tem que estar... Primeiro que você tem que gostar. Né? Quando eu montei esse trabalho de aplicar a lista e a rotina com os pacientes, alguns não, a maioria recaía e voltava, e quando voltava com a rotina na mão. E assim, eu precisei, né, internamente, né, o que eu deixei de fazer? Não, o que ele deixou de fazer, o que a família deixou de fazer, o que a sociedade deixou de fazer, porque alguns recaíam porque a medicação não estava na rede. Né? Então, e é um trabalho que precisa ser feito em equipe. Né? Porque a TO sozinha não vai conseguir montar todo esse trabalho sozinha. Né? Precisa ter ajuda. Então, é mais ou menos isso. Tem mais uma pergunta aqui, que é do Matheus e do Rogério. Na tela. Se eu usei uma substância pela qual não desenvolvi um transtorno, é uma recaída ou é um lapso? Então, acho que quando a gente... Não, posso só Pode. uma interrogação. Eu queria saber assim, se eu desenvolvi um transtorno por uma substância, por exemplo, cocaína, álcool, e aí eu vou lá e uso cigarro. Foi um caso que aconteceu comigo. Quase 2 anos sem álcool, cocaína e maconha, mas fumei por 3 vezes específicas por cigarro. Isso é considerado um recaído, um lapso?
Olha, a gente pensa no lapso e na recaída como uma desorganização de um processo de recuperação, certo? Então, primeiro, que para se pensar em alguém que está numa manutenção de um tratamento, né, para dependência química, nós estamos pensando em pessoas que já tiveram os critérios dentro lá do DSM, né, do CID, lá que vai colocar os critérios para que alguém tenha um transtorno, porque não é assim, né? Eu olho para a cara do fulano e falo, esse aqui é dependente, esse não é. Nós temos critérios diagnósticos, né, que vão definir aí se uma pessoa ela tem um transtorno ou não, né? Quando a pessoa ela tem uma dependência instalada, que tem todos esses critérios, isso vai restringindo muito o repertório da pessoa, ela vai perdendo esses papéis ocupacionais, né, que a Aline está trazendo aqui, e ela fica ali muito em torno do uso. Tá? Então, isso vai fazendo com que a pessoa tenha diversos prejuízos, né, e sofrimento também. Isso é um outro ponto importante dentro desses critérios. Quando você me fala assim, olha, eu fiz um tratamento para cocaína, para crack, estava em manutenção, mas fumei cigarro, né, o cigarro fez com você tudo isso que eu estou falando até aqui, né, ele restringiu o seu repertório, né, ele impediu você de dar continuidade nos seus papéis, você precisou de uma nova internação para isso, de um tratamento. Eu acho que a gente tem que entender por aí. É óbvio que o ideal seria não fumar também, né? Porque para muitas pessoas o cigarro está associado ao uso, né? Por conta da cinza, tem a questão dos gatilhos que estão envolvidos ali. Então é muito importante que não fume também, né? Mas se você fumou, mas isso também não foi algo que prejudicou nessas, lógico que a nível clínico, né, de saúde, tem seu prejuízo, mas não prejudicou no seu processo de recuperação, eu não consigo entender como um processo de recaída em si, tá? Acho que é um processo de alerta, né, para entender o quanto isso pode ser um gatilho para uma possível recaída. Tá? Tem. Eu sou Alexandre do Faces e Vozes, estou em recuperação a longo prazo. Isso quer dizer que eu não faço de álcool e drogas há 32 anos. É para os dois, tá? Partindo do pressuposto que os gatilhos que levam a pessoa para tratamento não são os mesmos gatilhos que fazem com que a pessoa permaneça em recuperação. A recuperação seria mais a pessoa assumir a vida e ser feliz do que propriamente parar de usar droga. No Prochaska e no de Clemente, ele tem uma visão muito focada no tratamento, né, na parte clínica, nos gatilhos que levaram para o tratamento. Tem algum instrumento do de Clemente que identifica os processos de recuperação? Esse instrumento que você apresentou, professora, ele pode ser usado por outras pessoas, né? E ele serve para um processo de recuperação a longo prazo. E, por último, o preconceito e o estigma, quando é feito esse acompanhamento da TO, é um impedimento para a recuperação? O estigma social, o autoestigma e o estigma estrutural dos dependentes? Não, eu nunca me deparei com essa questão do estigma. Porque também, pelo menos dentro do hospital psiquiátrico, não, e assim, paciente em consultório também, ele já vem com a demanda e com o interesse em tratamento, né? A lista de papéis ocupacionais, ela é usada só por terapeuta ocupacional. Ela não pode ser usada por outro profissional. Entendi. Entendi. Não, quando você pensa aí, né, nos estágios motivacionais, é bem isso que você falou. Ele vai trazer, vai mostrar para a gente uma foto de como a pessoa está naquele momento, né? E a gente consegue identificar ali um estágio e, através daí, a gente vai pensar em estratégias muito individualizadas, né? Acho que, como já foi falado muito aqui, para aquele sujeito específico em si. Eu não conheço nenhuma lista, né, assim, pronta que vá servir para todo mundo de forma igual, né? Eu acho que isso
é um processo que não é da noite para o dia, é um processo que ele precisa ser acompanhado, né? Precisa ter um acompanhamento, porque quanto mais você vai conhecendo o indivíduo que está com você, né, mais você vai entendendo as motivações que ele tem para permanecer, né, em recuperação, o que tem motivado ele nesse momento a manter assim, e a gente vai pensando em bolar estratégias para que ajude ele a permanecer nesse estágio, né, e que ele caminhe cada vez mais rumo a isso que você falou, né, ter uma vida feliz dentro do que ele tem de conceito de felicidade. E aí a gente vai estruturando dessa forma. Então é importante esse processo, né? Hoje eu estou estudando doutorado, tenho pensado, né, em trabalhar um gap que eu tenho visto bastante, que é esse processo mesmo de recuperação, né, de reinserção social. Porque quando a gente olha para esse processo, a pessoa muitas vezes fez um tratamento super bacana, passou por profissionais super bacanas, está bem, só que aí ele sai desse tratamento e aí ele vai para a rua. Né? Você não tem um suporte, você não tem um serviço que acolha ele como uma república, você não tem empresas que estão ali dispostas a falar, vem aqui que a gente vai, né, apoiar você nesse momento e a gente vai dar um trabalho para você. Né? Né, acrescentando, que é o que acontecia quando os pacientes voltavam da recaída. Muitas vezes não eram mais assim os fatores externos, por conta, né, não tem para onde ir, a família não é estruturada, faltou medicação no posto, e como lidar com tudo isso, né? Isso. Então, aí pensando nesse... Só para concluir, daí pensando nesse gap, o que eu tenho pretendido estudar aqui, né? Vou aplicar algumas escalas para entender assim, o valor que tem a espiritualidade, a parte financeira, a habitação, né, família, amigos, como que, quando a gente fala de suporte, que gatilhos, né, que ajudam uma pessoa, né, não é gatilhos, né, mas que ferramentas que ajudam a pessoa a permanecer, para a partir daí a gente elencar, ó, a espiritualidade tem esse peso, né, a habitação tem esse peso, a partir daí estruturar novas estratégias que levem o sujeito a conseguir isso. Né? E trabalhar muito também essa questão do estigma, porque se a gente não trabalha isso, não adianta você oferecer todas essas coisas também, que quando a pessoa chega na sociedade, ela vai ser olhada como alguém que não tem valor, enfim. Aí. Olha, eu fui ali, voltei, Elias Marques da Plena Recuperação, que foi deputado. Gostaria de ter um aplicativo, uma indicação sua, normalmente no dia a dia da clínica. Agora aqui, ó, como atrair? Quais são suas dicas e sugestões para atrair esse paciente, residente? Pede para a Theo falar comigo. Aí vem a pergunta. Por que eu contrataria uma TO na minha clínica? Por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro que, assim, hoje a terapia ocupacional ela existe há mais de 100 anos, né? Mas, infelizmente, hoje não é todo mundo que conhece o que realmente a gente faz. Então, a gente não enfeita só a clínica, né? A gente não faz só o baile. Né? Na verdade, nós reabilitamos o paciente para voltar para casa e também para trabalhar, junto com a equipe, com todas as estratégias para ele não recair. Né? E tem uma infinidade de coisas que eu passaria horas aqui para te apresentar, mas não dá tempo. É no fazer que aparece. Então, assim, na verdade, pelo menos no hospital que eu trabalhei, a terapia ocupacional era o espaço onde o paciente mais gostava de ficar. Né? Então, assim, era obrigatório por conta do manejo de contingência, mas em outros setores que não eram dependência química, eram os grupos que eles mais tinham participação. Agora o Rafael Rogério vai falar, e infelizmente eu vou ter que tocar a programação. Não, só ia acrescentar aqui, né, que eu acho interessante essa pergunta, porque eu também, quando eu vi a TO, né, de fora, assim, sem conhecer, eu falei, gente, mas o pessoal fica aqui pintando pano de prato, né, fazendo argila. E aí, depois, conhecendo mais o trabalho, eu fui entendendo
que não é só o pintar, né? No pintar você tem que organizar, você tem que ter tempo para aquilo, você tem que estruturar o seu trabalho, você tem que lidar muito com a sociedade, com a frustração muitas vezes, porque se você não termina no mesmo dia, você tem que esperar o outro dia para continuar a atividade. E, na verdade, essa provocação de terminar no dia seguinte, ela é proposital, né? Porque paciente que é TUS, ele quer para hoje. Não, e não vai ser para hoje, né? Você vai fazer amanhã. Então, é assim, é parar para pensar na atividade que vai fazer. O que está trabalhando com isso? Né? O controle do impulso, o imediatismo, né? Então, estou concluindo, Irã. No setor feminino que eu trabalhei, né, lógico, elas gostavam bastante de pintar pano de prato para levar para casa, de bordar. E eu falava assim, vocês vão sair daqui, vocês vão falar que vocês fizeram o quê na terapia ocupacional? Ah, que vocês pintaram pano de prato? Não, Aline. Aprendi a parar, pensar, planejar, analisar, avaliar. Então, assim, e isso era repetidamente todos os dias que eu falava para o paciente. Então, assim, eu não dou atividade por dar. Eu explico para ela por que você vai pintar o pano de prato. Né? Como é que estão as suas funções cognitivas? O que a maconha fez com a sua cognição? Né? Quais foram os prejuízos? O que eu estou reabilitando aqui? O que você está fazendo para pintar o pano de prato? Né? O que você está usando em termos cognitivos? Então, eu fazia também um trabalho, faço, né, um trabalho de psicoeducação para entender, né, o sistema de recompensa cerebral, onde que age, o que eu reabilito, enfim. Depois você me pergunta, sou casado com arte terapeuta, terapeuta ocupacional, você fala comigo que eu vou te explicar o lado dele.